Eu me considero um soldado, embora um soldado da paz. Mahatma Gandhi, símbolo eterno de dedicação à libertação e justiça para seu povo. Curioso e cheio de dúvidas, sempre questionava seu lugar no mundo. Em cada luta e experimento com a verdade, Gandhi criou um modo de vida que unia disciplina e empatia. Ele questionava o medo, o ódio e o sentido de ser bom. Nos primeiros anos, Gandhi tinha preconceitos raciais e defendia que indianos mereciam melhor tratamento que africanos por serem mais civilizados. Uma das maiores controvérsias da vida de Gandhi foi seu voto de celibato e os métodos incomuns que usava para testá-lo. Então, eu me aprofundei e aprendi o máximo que pude, todas as coisas belas e incríveis que Gandhi fez em sua vida como pacificador e defensor. Além disso, as falhas e alguns defeitos de caráter que todos temos. Vamos abordar isso. Olá pessoal, bem-vindos ao History Camp, sou Mark Gagin e agradeço por estarem na minha tenda. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo e de todas as épocas. Como sempre, estou acompanhado por um dos meus grandes amigos. Hoje temos o bom e velho Gabriele. Como vai, senhor? Sem tempo para isso, nos comentários reclamam que quando trazemos um produtor, acham que o programa é só sobre ele. Ficam dizendo que só conversam, tagarelam. Não é sobre você nem sobre mim. Hoje esse programa é na verdade sobre um cara chamado Mahatma Gandhi. Pra ser sincero, eu não sabia muito sobre Gandhi. Quando eu era mais novo, só ouvi falar que ele era um homem pacífico, que tocou o coração das pessoas não só na Índia e no subcontinente do sul da Ásia, sabe, os desis ao redor do mundo, mas também no coração de toda a humanidade. Eles viam as caminhadas e jejuns dele como sinal constante de dedicação à libertação e justiça do seu povo. Por isso, todos se emocionavam no final. Era basicamente tudo o que eu sabia até hoje. Eu me aprofundei e aprendi o máximo que pude. Obviamente, todas as coisas lindas e incríveis que Gandhi fez em sua vida como pacificador e defensor. Mas além disso, algumas das coisas que você sabe o tornam, sabe, um ser humano. Algumas dessas coisas, como as pessoas, as falhas e certos defeitos de caráter que todos carregamos. Mesmo as grandes pessoas de todos os tempos fazem algumas coisas que não são ideais. Então deixe-me dizer, sabe, isso é uma tentativa de mostrar uma visão holística e verdadeira de todas as pessoas na história, e Gandhi não é diferente. Então, para qualquer pessoa que esteja ouvindo, que não seja hindu como eu, que não seja indiano como eu, que não faça parte da diáspora desse, espero que você tenha aprendido algo hoje. E para quem faz parte desses grupos que citei, me desculpe se eu errar alguma coisa, então se isso acontecer, por favor, não hesite em deixar um comentário e me corrija. Ou se eu deixei de mencionar algo, coloque lá também, mas por favor, seja gentil. Eu leio todos os comentários no YouTube, Spotify, etc. Então vamos mergulhar na história de Mahatma Gandhi. Vamos voltar no tempo, antes dele ser Mahatma, quando ele era apenas Mohandas Gandhi, um jovem garoto da região de Porbandar, na Índia. Ele era curioso, às vezes inseguro, mas sempre questionando seu lugar no mundo. Ele cometeu erros como todos, lidou com contradições e raramente se via como extraordinário, o que é uma boa lição, sempre foi humilde. Ainda assim, através de cada luta e de cada experimento com a verdade, Gandhi moldou um modo de vida que unia disciplina, mas também empatia. Ele tinha uma rigidez e uma espécie de resistência fervorosa às coisas deste mundo. Mas ao mesmo tempo, era muito emocional, empático e atraía pessoas de forma milagrosa. Sabe, ele fazia perguntas difíceis, sabe, sobre medo, ódio, o que significa ser bom, o que significa buscar a verdade, tipo verdade com V maiúsculo, tipo a verdade absoluta. E não só em público, mas também nos cantos silenciosos da mente e nas anotações do diário. A grandeza de Gandhi não estava na santidade, mas na disposição de crescer e se tornar uma pessoa melhor. Então vamos lá. Como eu disse, esse jovem que ficou conhecido como o Grande Gandhi começou apenas como Mohan, uma criança tímida de Porbandar, Gujarat. Ele era um garoto tímido, tinha medo do escuro e dormia com as luzes acesas. Sua mãe, Putli Bai, o influenciou muito. Quero dizer, seus jejuns, seus votos, sua profunda religiosidade se tornaram modelos que ele refletiria e aos quais retornaria ao longo de toda a sua vida. Até essas influências iniciais já traziam contradições que moldariam seu caráter. O lar que de certa forma alimentou sua compaixão também era rígido, e sabe, seguia regras de casta, valores que Gandhi questionaria instintivamente, mas com os quais lutaria durante toda a sua vida. E pouco antes de completar 19 anos, Gandhi embarcou para Londres para estudar direito, deixando para trás uma jovem esposa e um filho pequeno. E a própria viagem violava as regras de casta, exigindo elaborados rituais de purificação.
Ao chegar a Londres, ele tentou desesperadamente se tornar um cavalheiro inglês, certo? Como fazer aulas de dança e violino, ser meticuloso e até obsessivo com a própria aparência às vezes. Mais tarde, ele escreveu com sua típica autodepreciação sobre esse período, chamando suas tentativas de se encaixar de vaidade tola. Ainda assim, essa experiência de ser um estranho, de tentar se encaixar nesse tipo de mundo estrangeiro, que nunca realmente o aceitaria completamente, nunca o veria verdadeiramente como inglês, acabaria sendo formativa de maneiras que ele não poderia ter imaginado. E esse desconforto de estar entre esses dois mundos, meio que sendo alguém de dentro e de fora ao mesmo tempo. Ele não é totalmente indiano por causa dessas regras de casta e purificação, e também não é totalmente britânico, porque sabe, talvez ele tenha um sotaque engraçado ou não pareça inglês de verdade. Essas coisas seriam centrais para sua identidade e para unir diferenças aparentemente irreconciliáveis. Seu tempo em Londres plantou as sementes dessa visão inclusiva que depois se tornou uma filosofia de verdade universal. Então, em 1893, um jovem Gandhi chegou à África do Sul como esse advogado jovem, meio otimista, incerto e que às vezes enfrentava dificuldades profissionais. E essa viagem de trem de Durban a Pretória foi interrompida em Pietermaritzburg. E foi lá que ele foi expulso do trem por se recusar a sair da primeira classe e ir para a terceira classe, mesmo tendo um bilhete válido. Isso acabou se tornando uma espécie de história de origem, mas a história por trás desse momento é muito mais complexa do que o próprio relato pode sugerir. Então vamos explicar. Nos primeiros anos, Gandhi possuía preconceitos raciais explícitos e documentados. Ele dizia que indianos mereciam melhor tratamento que africanos por serem mais civilizados e usava termos pejorativos para africanos negros em seus primeiros escritos e discursos. Isso não era apenas uma estratégia para obter simpatia dos brancos ou se associar com quem controlava a Índia na época, embora isso também fosse parte. Gandhi acreditava em uma ideia de casta racial, colocando indianos acima dos africanos, mas abaixo dos brancos, e tinha essa filosofia racializada no início. O ativismo inicial dele não visava a igualdade para todos, mas sim garantir aos indianos uma posição intermediária na ordem racial sul-africana. E o que torna a história de Gandhi notável não é que ele estava livre de preconceitos, certo? Tipo, ele não era necessariamente uma pessoa perfeita no começo, mas ele foi superando isso aos poucos. Esses preconceitos foram moldados pela época e lugar em que ele viveu. E eu acho que é importante notar que, ao longo da história, as pessoas em certos momentos da vida podem acreditar em coisas horríveis e terríveis, que são, você sabe, degradantes para o que realmente significa ser humano. Ser, você sabe, um cidadão na Terra e ser uma boa pessoa. Mas isso não significa que isso te define para sempre e que você não pode mudar. Você pode realmente dar um passo para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais inclusiva, uma pessoa de mente aberta. Ver as pessoas pelo que elas são, em vez da nação de onde vêm ou da cor da pele delas. Essa mudança para Gandhi levou anos e, de certo modo, nunca foi totalmente completa, mas foi real, certo? Foi um progresso real na vida dele, e suas opiniões começaram a mudar através de experiências como conhecer líderes africanos, como John Dube, e reconhecer a luta compartilhada de todos os povos oprimidos ao redor do mundo. E embora sua atitude em relação aos africanos realmente tenha melhorado ao longo da vida, ainda havia algumas visões paternalistas que pensadores africanos como Pixley Kaisaka Semi criticaram, mesmo trabalhando ao lado dele. E esse crescimento, eu acho, mais uma vez mostra algo realmente importante sobre o caráter dele. Ele está aberto a se tornar uma pessoa melhor, a aprender e disposto a mudar suas opiniões ao ter experiências com outras pessoas. E foi essa capacidade de crescer, não com perfeição, mas essa ideia que o ajudou a se tornar um líder poderoso e um exemplo moral. Então, durante seus 21 anos na África do Sul, Gandhi desenvolveu as técnicas que definiriam sua abordagem e influenciariam sua filosofia e seu movimento no mundo todo. A ideia por trás desse movimento ou dessa filosofia, conhecida como Satyagraha, ou Força da Verdade, como seria traduzido para o inglês, foi construída em torno da resistência não violenta e da pressão moral. Mesmo o Satyagraha surgiu de alguma contradição, certo? Gandhi sentia tanto o dever de servir nas guerras imperiais, quanto um profundo desconforto com a violência que delas resultava. Ele organizou corpos de ambulância nas guerras dos Boeres e na rebelião Zulu, defendendo que os indianos deviam provar lealdade pelo serviço. Ainda assim, ele ficava incomodado com a violência que presenciava. Acho interessante para as pessoas refletirem, não é? Tipo, se você vive nos Estados Unidos, por exemplo, por um lado, você pensa, este é um país de leis e regras, e é um lugar onde todos podem ser iguais e se tornar a melhor versão de si mesmos. Mas ao mesmo tempo, existem coisas ruins. E há uma história de racismo ou opressão econômica ou algo assim.
Gosto da posição dos Estados Unidos no mundo como líderes em liberdades, mas também promovemos guerras e ações externas. Não é o ideal, mas me beneficio disso. Isso é bom? Sabe, acho que ainda hoje todos nós lidamos com essas contradições às vezes, e Gandhi não era diferente. E o desenvolvimento dessa ideia, o Satyagraha, no Phoenix Settlement e depois na Fazenda Tolstói, representou a tentativa dele de resolver essas contradições, por meio de experimentos comunitários. E esses lugares, na verdade, são ashrams, e se tornaram laboratórios para as ideias dele sobre vida simples, trabalho manual, disciplina espiritual. Eram experimentos ambiciosos, como um verdadeiro esforço para construir modelos em pequena escala da sociedade justa que ele acreditava ser possível na Terra, onde pessoas de diferentes origens, religiões e nações poderiam viver juntas com respeito mútuo e igualdade. E essas comunidades também revelaram o controle de Gandhi e seu desejo de certa forma, arquitetar ideias. E às vezes suas dificuldades com relacionamentos, especialmente sua dinâmica complexa com sua esposa, Kasturba. Mas elas demonstraram algo mais importante, seu compromisso em testar suas ideias na prática, em vez de simplesmente pregá-las. E essa disposição para experimentar, falhar e tentar novamente se tornaria central para seu método e para sua credibilidade como líder. Assim, o desenvolvimento filosófico de Gandhi durante seus anos na África do Sul representou uma síntese notável do pensamento oriental e ocidental, que atraiu pessoas de todas as partes. Ele se inspirou no Bhagavad Gita e nesse conceito de ação altruísta, no princípio jainista de ahimsa, ou não violência, e no ideal cristão de oferecer a outra face. Mas ele também absorveu a ideia de desobediência civil de Thoreau, o anarquismo cristão de Tolstói e a crítica de Ruskin à sociedade industrial. Ele estava, pegando todas essas ideias e filosofias diferentes e meio que fundindo tudo isso, usando seu trabalho como advogado, mas também sua formação religiosa desde a infância. E essa fusão não é apenas intelectual, ela também é pessoal, vivida e testada todos os dias. Então, Gandhi pegou o conceito abstrato de verdade, ou satya, e fez dele a base da ação política. Gandhi via a verdade e a não-violência não apenas como ideais nobres, mas como ferramentas, instrumentos precisos para a transformação social. E ao se recusar a participar de sistemas que considerava injustos, aceitando de bom grado o sofrimento em vez de infligir ou causar sofrimento às pessoas. Ele podia expor as contradições éticas ou morais de seus oponentes e apelar para o melhor lado deles. Abordando isso com muita boa fé e abertura. E a genialidade do Satyagraha residia no reconhecimento de que se você quer que a mudança dure por muito tempo, não basta apenas derrotar seus oponentes, mas convertê-los, fazer com que realmente mudem seus corações, não apenas que parem de pensar daquela forma. E isso não era idealismo ingênuo. Gandhi sabia que a conversão muitas vezes exigia pressão, e às vezes confronto, de certa forma, mas nunca com ódio. Mas o método dele oferecia uma forma de lutar contra a injustiça sem ser consumido por esse ódio, de resistir à opressão sem apenas criar mais ciclos de violência que se perpetuam e alimentam uns aos outros. Então, quando Gandhi voltou para a Índia em 1915, ele ainda era em grande parte desconhecido, fora, digamos, dos círculos acadêmicos, intelectuais e políticos da época. E a transformação dele em Mahatma, que significa grande alma, foi gradual e não aconteceu sem alguma resistência. Até o próprio Gandhi ficava meio desconfortável com esse título, frequentemente expressando um certo incômodo com a reverência que ele gerava, e às vezes com as expectativas que isso trazia. Ele preferia ser visto não como uma autoridade espiritual, mas como um buscador no caminho da verdade. Alguém que estava nessa jornada com todos os outros, seguidores e discípulos, tendo seus primeiros anos na Índia marcados por observações cuidadosas e paciência. Seu mentor político sugeriu que ele passasse um ano apenas observando e aprendendo para absorver o que estava acontecendo na sociedade e qual era o sentimento do povo. Mas a urgência inata de Gandhi em fazer algo o puxou para as lutas locais, onde ele sentia que as pessoas precisavam de apoio. Então ele começou a se envolver em algumas disputas locais. Em Champaran, com agricultores de anil, em Kedar, com os de algodão, em Ahmedabad, com trabalhadores têxteis. Ele estava apenas se envolvendo nessas questões locais. Essas campanhas revelaram tanto a força extraordinária quanto as limitações ocasionais de Gandhi. Ele tinha a habilidade quase sobrenatural de se conectar com pessoas comuns, do povo, tornando essas ideias políticas complexas e filosofias sobre como o governo deveria conduzir a democracia acessíveis por meio de símbolos e histórias. E a decisão dele de usar apenas roupas de tecido indiano, de fiar seu próprio fio, de viver uma vida simples.
Esses não eram apenas gestos, mas tentativas reais e genuínas de diminuir a distância entre os líderes políticos e as massas que eles afirmam representar. As rotinas diárias de Gandhi se tornaram lendárias e eram parte essencial de sua filosofia e liderança, indo além de simples manias pessoais. Ele fazia essas coisas todos os dias. Ele acordava antes do amanhecer para orar ou meditar. E ele passava longas horas, fiando algodão e mantendo uma extensa correspondência com apoiadores e também céticos, além de seguir práticas alimentares rigorosas. E ele foi se ajustando continuamente por meio da autoexperimentação ao longo de toda a sua vida. E essa disciplina serviu para vários propósitos diferentes, e eu acho que há muito que todos podem aprender com isso. Isso demonstrou que ele vivia pelos princípios que pregava, o que obviamente dá muita autenticidade à mensagem. E através da fiação, Gandhi criou um vínculo com as massas rurais da Índia. Você sabe, a roda de fiar surgiu como um poderoso emblema de autossuficiência e desafio contra os britânicos e seu controle econômico da região. Isso acabou se mostrando uma espécie de meditação, ou de autocontrole, que ele acreditava ser também essencial para levar uma boa vida e ser um bom líder. E assim, a roda de fiar, em particular, representava o gênio de Gandhi em transformar essas atividades mundanas em símbolos poderosos de mudança. Ao produzir seu próprio tecido, ele rejeitava os têxteis britânicos que destruíram as indústrias caseiras indianas. Ele estava demonstrando a dignidade do trabalho manual, ele incorporava esse tipo de nacionalismo econômico que todos podiam apoiar, convidando cada pessoa a participar do ato de resistência. E ele também meditava e se envolvia nessas práticas meditativas que o conectavam a esses valores tradicionais indianos, ainda desafiando o domínio britânico. Mesmo essa prática simples, tinha várias contradições, certo? A idealização de Gandhi das aldeias pré-industriais frequentemente conflitava com as aspirações indianas, que queriam, se modernizar, ter acesso à educação e a mais tecnologia e avanços econômicos. Ele tinha essa visão romântica da Índia rural que às vezes parecia ignorar a pobreza e a situação do momento, a ignorância ou a opressão predominantes na vida rural. Veja como há um equilíbrio, certo? Vamos realmente nos conectar com as pessoas e considerar o que o indiano rural vive. Mas reconhecendo que pessoas do campo, não só na Índia, mas no mundo todo, enfrentam desafios semelhantes. Que eles também têm, algumas coisas que talvez precisem ser mudadas de maneiras não invasivas. Então, o movimento de não cooperação de 1920 até mais ou menos 1922 estabeleceu Gandhi como o principal líder do nacionalismo indiano. Mas também revelou tanto o poder quanto as limitações da abordagem dele. Então Gandhi incentivou boicotes totais a todas as instituições britânicas, escolas, tribunais, honrarias britânicas, mesmo enquanto negociava discretamente com autoridades nos bastidores. Então, ele pregava a não violência absoluta, enquanto o movimento dele ocasionalmente se tornava violento. Como em Chauri Chaura, em 1922, onde manifestantes queimaram vivos mais de 20 policiais. A resposta de Gandhi ao ocorrido em Chauri Chaura, cancelando o movimento no auge, chocou apoiadores, mas também refletiu seu horror diante da violência. Isso foi feito com a filosofia dele, e meio que em nome dele, certo? Isso demonstrou sua coerência. Mas isso também de novo mostra a tensão que existe entre o ideal, a forma platônica do que a sua filosofia deveria fazer, mas também a realpolitik e a eficácia de realmente tentar transformar essas coisas em realidade. Então, para muitos isso parecia uma traição de muito impulso conquistado com esforço e do sacrifício de muitas pessoas. E foi algo difícil, eu acho, para muitos dos seus seguidores lidarem. Essa tensão entre pureza moral e pragmatismo político assombrou Gandhi em toda a sua carreira, assim como muitos defensores e ideólogos na história. A insistência dele na não-violência era admirável e eficaz, mas às vezes frustrava quem queria mudanças rápidas. Então ele tinha um compromisso com a verdade, mas sua compreensão da verdade muitas vezes era pessoal e idiosincrática de maneiras que dificultavam a ação coletiva. Uma das partes mais controversas da vida de Gandhi foi seu voto de celibato e os métodos inusitados para testá-lo. Em 1906, na África do Sul, ele adotou o Brahmacharya, não apenas a abstinência sexual, mas o controle total sobre o desejo e os sentidos como um caminho para o crescimento espiritual e uma espécie de domínio moral. Mas nos anos seguintes, Gandhi começou a fazer experimentos para testar seu autocontrole, o que às vezes incluía, dormir nu ao lado de mulheres.
Ele insistia que esses eram testes espirituais e os descrevia abertamente em seus escritos, acreditando que a verdade exigia transparência. No entanto, esses experimentos causaram muito desconforto para algumas pessoas, então líderes como Nehru e Rajagopalachari o criticaram, e alguns membros do ashram foram embora. E críticos, tanto daquela época quanto de agora, questionam se as mulheres realmente queriam que esse teste ou experimento acontecesse, ou mesmo se eram eticamente aceitáveis. E embora Gandhi as visse como parte da disciplina espiritual, elas ainda permanecem como uma parte enorme de seu legado. E algo que ainda é debatido ou contestado até hoje. Então, nenhum relacionamento melhor, eu acho, ilustra as intenções nobres de Gandhi e algumas de suas limitações do que seu conflito com B.R. Ambedkar sobre castas e intocabilidade. Ambos eram brilhantes e comprometidos com a justiça, mas ainda assim tiveram diferenças fundamentais. Conclusões fundamentalmente diferentes sobre como alcançá-la. Então, Gandhi se opunha à intocabilidade, basicamente apenas como uma perversão do hinduísmo. Essa ideia de que algumas pessoas são Dalit, então não podem ser tocadas ou com quem não se pode conversar. Elas são meio que marginalizadas na sociedade, como se houvesse uma classe de pessoas que são intocáveis. Ele defendia com paixão que o hinduísmo verdadeiro pregava a igualdade de todas as almas. E ele rebatizou os intocáveis de Harijans, os filhos de Deus, e fez da elevação deles uma parte central de sua missão. Ele abriu templos para eles, viveu entre eles e fez da inclusão deles, sabe, um verdadeiro teste para esse progresso moral. Seu compromisso era genuíno e, de certa forma, custoso. Ele enfrentou forte oposição de hindus ortodoxos e até de aliados políticos em quem confiava. Mas Gandhi se recusou a abandonar o próprio sistema Varna. Ele argumentava que a divisão quádrupla da sociedade poderia ser natural e benéfica quando livre do pensamento hierárquico e das restrições hereditárias. Então, me corrija, sabe? Se minha pronúncia aqui não for perfeita, me desculpe, eu não falo hindi, mas essas 4 divisões seriam os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras. Ele acreditava que todos podiam manter suas ocupações tradicionais com igual dignidade. Então ele via isso quase como uma classe trabalhadora, mas não uma classe moral, ou sabe, um sistema de níveis diferente para que as pessoas tivessem direitos diferentes. E sabe, esse cavalheiro que mencionamos antes, Ambedkar, via isso como ingênuo e, sabe, hipócrita, na pior das hipóteses. Como alguém nascido como intocável, ele experimentou as humilhações e restrições diárias que Gandhi só realmente observava de fora. Então, Ambedkar argumentou brilhantemente que o hinduísmo era inerentemente hierárquico, que o sistema de castas era parte integral da estrutura da religião e que a verdadeira igualdade exigia ou uma reforma fundamental completa ou, em última instância, a conversão para outra religião. O conflito atingiu o auge nas negociações sobre eleitorados separados para os intocáveis nos anos 1930, quando o governo britânico concedeu representação política separada a eles. Gandhi entrou em jejum até a morte para se opor a isso, argumentando que eleitorados separados fragmentariam a sociedade hindu e, em última instância, prejudicariam os intocáveis. Essa casta inferior, fundamentalmente. O jejum de Gandhi pressionou Ambedkar e outros líderes dos intocáveis. Em toda a Índia, muitos jejuaram em solidariedade a Gandhi. Ambedkar enfrentou essa escolha difícil, certo? Ou deixava Gandhi morrer e enfrentava as consequências de transformar esse cara em um mártir, ou abandonava o que ele via como direitos políticos cruciais para a sua comunidade. Então ele optou por um acordo para evitar a morte de Gandhi. Mas ele falou abertamente sobre o pacto como um produto de uma espécie de chantagem ética. E essa é uma ferida que afetaria o relacionamento deles basicamente para sempre. Então, em 1947, houve a partição na Índia, o que para Gandhi não foi apenas uma derrota política, mas uma perda pessoal devastadora. Por décadas ele defendeu a unidade hindu-muçulmana como base da civilização indiana. A criação do Paquistão, baseada na divisão religiosa, meio que violou tudo o que ele acreditava sobre a identidade indiana, a não violência e a convivência mútua. E a resistência de Gandhi à partição permaneceu fiel aos seus ideais de várias maneiras, mesmo quando o mundo ao seu redor seguia na direção oposta. As tensões entre hindus e muçulmanos aumentavam há anos, impulsionadas por políticas coloniais, competição econômica e o nacionalismo religioso de ambos os lados. Jinnah e outros líderes defendiam que os muçulmanos necessitavam de um Estado próprio para proteger seus interesses. Mesmo líderes hindus, apesar de se oporem à partição, em privado sentiam certo alívio ao ver o problema sendo afastado ou simplificado.
Gandhi acabou isolado de seus aliados políticos mais próximos. A liderança do Partido do Congresso, incluindo Nehru e Patel, concluiu que a partição era inevitável e talvez preferível a essa violência sectária contínua. Eles estavam cansados do absolutismo moral de Gandhi e dessa ideia de querer que todos vivessem em harmonia, e talvez todos pudéssemos alcançar a iluminação. Eles achavam que isso era idealista demais e queriam seguir adiante governando uma Índia independente, mesmo que fosse dividida em 2 países diferentes, e esse isolamento teve um impacto pessoal tremendo sobre Gandhi. Ele dedicou a vida a construir pontes entre comunidades e religiões, só para vê-las destruídas no fim, seguidas por violência e deslocamento de pessoas. O mais sangrento da história moderna da Índia. Para Gandhi, parecia simplesmente uma rejeição de tudo o que ele havia pregado, e a resposta de Gandhi foi caracteristicamente intransigente. Ele se recusou a participar das celebrações da independência, passando o dia 15 de agosto de 1947 apenas jejuando e rezando em Calcutá, em vez de se juntar às festividades em Delhi. Ele buscou acabar com a violência sectária, visitando áreas afetadas por tumultos e reunindo-se com líderes hindus e muçulmanos, e tentando de certa forma reconstruir a confiança através do exemplo que ele dava em sua própria vida. Seu jejum final, em janeiro de 1948, tinha como objetivo forçar tanto o governo indiano quanto os extremistas hindus a tratarem o Paquistão e os muçulmanos indianos de forma justa. Ele exigiu que a Índia pagasse ao Paquistão o dinheiro que lhe era devido pelos acordos de partilha, e isso foi extremamente impopular, como você pode imaginar. Ele exigiu a reabertura das mesquitas em Delhi e proteção aos refugiados muçulmanos. Mas na época de seu último jejum, Gandhi havia se tornado algo que nunca pretendia ser, um santo vivo, que de certa forma tinha uma autoridade moral que superava sua influência política. E a transformação de Mohan para Mahatma trouxe custos que ele realmente não antecipou nem jamais quis. As pessoas esperavam perfeição dele de maneiras que não esperavam de líderes políticos comuns. Cada palavra dele era analisada em busca de algum tipo de significado mais profundo, você sabe, quase cósmico. E cada ação dele basicamente era interpretada como tendo algum tipo de grande, você sabe, significado celestial ou divino. E é difícil viver como um santo, existe um motivo pelo qual no catolicismo os santos só se tornam santos depois que morrem. A vida deles deve ser avaliada sem que precisem carregar o peso de serem santos. Mas Gandhi, por causa de sua coragem, liderança e capacidade de unir as pessoas, virou um santo ainda em vida, e isso criou expectativas impossíveis. Gandhi foi encarregado de resolver problemas que ninguém conseguia resolver, problemas que talvez nem tenham solução, enquanto era culpado pelos resultados que ele não podia controlar. Manter a consistência em posições que precisavam evoluir com o mundo em mudança e, ao mesmo tempo, ser alguém acima das coisas mundanas. Mas também um operador político astuto era simplesmente impossível. O homem, que passou a vida insistindo em sua humanidade, se viu preso pelos outros e pela necessidade deles de vê-lo como um super-herói. E, ironicamente, seu maior dom, o poder de tornar a política uma vocação moral, acabou se tornando uma limitação. De certa forma, quando esses mesmos princípios idealistas colidiram com o pragmatismo, que provavelmente é o maior desafio que Gandhi enfrentaria em sua época. Sua insistência em ser guiado pela voz interior e pela verdade espiritual, embora pessoalmente autêntica, às vezes parecia um tanto indulgente consigo mesmo. Para esses políticos pragmáticos da Realpolitik, lidando com conflitos sectários e deslocamento em massa, certo? Mas mesmo assim, esse fado revelou algo realmente interessante sobre o caráter de Gandhi. Ele nunca abraçou totalmente o papel de Mahatma, certo? Nesse papel de ser divino, ele nunca deixou de insistir em sua falibilidade. Ele nunca reivindicou essa autoridade divina para suas posições. Ele permaneceu até o fim, alguém que lutava publicamente com questões que a maioria dos líderes preferiria nunca pensar ou resolver em particular. No entanto, mesmo enquanto ele buscava essa unidade, o país ao seu redor estava se fragmentando de várias maneiras. Quero dizer, a partição foi desastrosa para muitas pessoas. E o trauma disso, a crise dos refugiados e essa tensão crescente deixou muitos desiludidos e simplesmente revoltados. E para alguns, a mensagem de paz de Gandhi já não era mais vista como uma causa nobre. Mas diante de toda essa divisão, era vista quase como uma traição. Foi nesse clima volátil que sua vida seria interrompida, não por um inimigo estrangeiro, mas por um de seus próprios compatriotas. Então, na noite de 30 de janeiro de 1948, enquanto Gandhi caminhava para sua reunião diária de oração no Jardim da Caça Burla, em Delhi, ele foi abordado por um homem da multidão.
Nathuram Godse se curvou diante dele, então sacou uma pistola e disparou 3 tiros a queima-roupa. Gandhi caiu, supostamente pronunciando as palavras Hey Ram, enquanto o caos se instalava ao seu redor e ele morreu momentos depois. Nathuram Godse, o assassino de Gandhi, não era um louco nem um fanático no sentido convencional. Ele era um membro educado e articulado de uma organização nacionalista hindu, que via as políticas de Gandhi como destrutivas para os interesses hindus. E em seu julgamento, Godse fez um longo discurso explicando suas motivações, argumentando que o não-violência de Gandhi era apenas fraqueza e que seu nacionalismo inclusivo era uma traição ao que realmente significava ser hindu, ser indiano. E sua influência estava impedindo a Índia de se tornar esse estado hindu moderno e forte que ela precisava ser. E seu raciocínio revelou tanto um mal-entendido sobre quem era Gandhi, quanto sobre como a mensagem de Gandhi havia sido distorcida pelo clima político. A não-violência de Gandhi nunca foi passiva. Ela exigia muita coragem e disciplina. Não era só levantar as mãos e dizer, o que acontecer, acontece. Ele tinha um nacionalismo inclusivo, que não era fraqueza, mas uma visão diferente do que é força. Uma que busca construir unidade por meio da autoridade moral e de todas as pessoas de um país unindo forças pela verdade e não pela força. E o assassinato de Gandhi realmente chocou o mundo, não só a Índia, mas todos os países. E de uma forma meio estranha e mórbida, isso meio que uniu a Índia no luto. A unidade, como de costume, foi temporária. Logo começaram debates sobre seu legado, com grupos reivindicando versões distintas de Gandhi. Existe o mestre espiritual Gandhi, depois o líder político Gandhi, e ainda o cara das reformas sociais. E também há o opositor da intocabilidade e defensor dos intocáveis. E ainda o defensor dos tradicionalistas rurais e dos fiandeiros de algodão. E claro, todos queriam parte do que viam como o legado de Gandhi. E muito tempo depois de sua morte, a influência de Gandhi, você sabe, continua existindo no mundo todo. Martin Luther King Jr. usou esses métodos na luta contra a segregação racial. Nelson Mandela acreditou as campanhas de Gandhi na África do Sul como fundamentais para a resistência não violenta. E o Dalai Lama elogiou sua combinação de disciplina ética, mas também de coragem. Em toda a Ásia e África, movimentos de independência buscavam força na imagem de um homem magro. Não muita coisa, mas quase como um tapa-sexo, não como uma toga, enfrentando pacificamente esse império meio ideológico e imoral. Mas como eu disse, a imagem global dele não ficou sem ser contestada, Críticos destacaram, alguns dos comentários raciais dele no início na África do Sul e o seu, absolutismo moral e política. E alguns dos testes sexuais que ele fazia consigo mesmo. E até que ponto isso era consensual e ético. E feministas, questionaram a relutância dele em confrontar o patriarcado. Bem, ativistas dalits, influenciados por Ambedkar, questionaram se os esforços de Gandhi avançaram ou atrasaram a abolição do sistema de castas. Alguns estudiosos africanos afirmam que o legado de Gandhi foi, basicamente que ele ofuscou os líderes anticoloniais. E na minha opinião, essa reavaliação, mesmo quando é dura de certa forma, acho que cumpre um papel vital. Isso tira Gandhi do pedestal, um lugar onde ele nunca quis estar em primeiro lugar. E nos pede para nos relacionarmos com ele como o ser humano que ele era, como ele se via. Não como esse ideal intocável, E as contradições que as pessoas, antes usavam para santificá-lo ou atacá-lo, agora oferecem, eu acho, a lição moral, certo? Que a luta interior de cada pessoa é a essência da liderança. O legado de Gandhi divide opiniões, dependendo de quem você perguntar. Alguns nacionalistas hindus reinterpretaram Gandhi através de uma lente seletiva, alguns vendo-o como defensor do Dharma, outros o rejeitando completamente. E agora, em uma era digital marcada por julgamentos instantâneos no YouTube ou Instagram, Gandhi é mais criticado do que em qualquer outra época. Basicamente, de todos os tempos. Seu celibato, seu lado espiritual, Como o fervor, seus fracassos, Eles foram destacados por críticos que argumentam que, um homem falho não pode ser um herói moral. Ou, esse santo incrível na Terra não pode ter nenhum defeito. Mas a realidade é que, todas as pessoas são cheias de contradições. E é exatamente por isso que Gandhi continua sendo tão importante. A grandeza dele não está na perfeição, mas, nesse confronto público com a imperfeição.
Ele é um homem que muda de opinião, admite erros, cresce, aprende e permite que outras pessoas o desafiem, sabe? Encara os problemas com humildade. Ele via o crescimento ético como um experimento contínuo para a vida inteira, não como algo que se alcança e pronto, certo? E que eu acho que está realmente enraizado na ideia hindu de tentar alcançar moksha ou mukti, certo? Que você está, sabe, existindo nesta vida, neste ciclo de samsara, você está tentando cumprir seu dharma, seu propósito, e você nunca o alcança completamente até entrar na vida após a morte, se você sabe atingir o nirvana, se escapar do ciclo. Ele claramente tinha um grande compromisso com a não violência. Isso não era conveniente ou bem-sucedido em todos os casos, mas foi mantido mesmo quando a violência parecia ser a opção mais fácil. O nacionalismo inclusivo dele não era ingênuo, era baseado na crença de que as diferenças podiam ser superadas, que as pessoas, no fim das contas, querem as mesmas coisas, e que paciência, coragem e um tipo de trabalho moral exemplar podem unir as pessoas, mesmo tendo crenças diferentes sobre o mundo. A meu ver, as contradições de Gandhi não reduzem sua autoridade, mas o tornam mais humano por lidar com o fracasso como todos. Hoje, quando líderes agem como se não tivessem nada a aprender ou tudo a provar. Gandhi, creio eu, nos mostra que integridade não é ter todas as respostas, e sim fazer as perguntas certas. E sabe, fazer isso, mesmo que tenha algum tipo de custo. Ele morreu com o nome de Deus sendo as últimas palavras que disse, certo, Rei Ram? Não porque fosse um santo ou Deus, mas porque morreu tentando viver esse chamado maior. E esse esforço, eu acho. Visível, vulnerável e, sabe, sempre inacabado é o que o mantém relevante até hoje. Sabe, a história dele não oferece uma conclusão moral fácil, apenas um desafio para todas as pessoas, principalmente para mim, de se envolver seriamente com o que significa viver de forma ética em um mundo fraturado e muitas vezes cheio de ódio. Não através da pureza e não se tornando um santo ou a pessoa perfeita, mas simplesmente através da persistência diária. E essa, meus amigos, é a história de Mahatma Gandhi, que eu realmente considero uma pessoa fascinante e notável em quem sempre penso. Tem um vídeo que vi anos atrás sobre Daryl Davis. Ele é um cara fascinante. Esse é um cara que ia a reuniões da clã. Ele era um cara negro vivendo no sul dos Estados Unidos e ia a reuniões da clã durante os anos 70. Era um talentoso músico de jazz que frequentava reuniões da clã e conversava com membros da KKK. Essas são pessoas que são comprometidas com uma supremacia branca, sabe? Um mundo cristão e nacionalista. Eles não gostam de negros, nos judeus ou quem não seja católico branco. Querem um mundo só do jeito deles. Ele os olhou e pensou, como podem me odiar se nem me conhecem? Então, literalmente, ele simplesmente encontrava esses caras que eram abertamente racistas, que pertenciam a grupos de ódio racistas, como a KKK, e fazia amizade com eles. Ele conversava com eles sobre música ou esportes, compartilhando interesses. E com o tempo esses caras foram se tornando menos racistas até serem totalmente transformados de alguma forma. E muitos deles realmente deram a ele suas vestes da clã. Então agora na casa dele, ele tem dezenas dessas vestes que ele conseguiu, ao no fim das contas, fazer essas pessoas abandonarem o ódio. Tem um vídeo interessante que preciso ver se encontro, mas ele está conversando com Daryl Davis. Isso mesmo, ele está conversando com membros de um capítulo local do BLM. E isso foi por volta de 2020. E ele está conversando com esses caras e dizendo, por que não lidar com isso de forma não violenta? Conversando, conectando-se com as pessoas e buscando diminuir as diferenças, percebendo onde somos mais parecidos. E esses caras estão irritados, estão incomodados e dizem, cara, a gente está aqui lutando, se metendo em tumultos, causando confusão e criando problemas para o sistema. Porque no fim das contas, queremos tornar a vida melhor para os negros nos Estados Unidos. E do ponto de vista deles faz todo sentido. É tipo, ei, a gente tem feito essa coisa boa há muito tempo. A gente tem tentado manter a paz com os brancos e mesmo assim continuamos sendo mortos pela polícia. Somos revistados com mais frequência que os outros e ainda vivemos nesse sistema racial fragmentado nos Estados Unidos. Vamos causar problemas, deixar tudo desconfortável e enfrentá-los de frente. E você realmente tem algo exatamente pelo que Gandhi está passando. Só que no nosso tempo moderno, onde você tem os idealistas, essa pessoa, que é tipo, todos nós podemos viver em um mundo melhor se conseguirmos apenas conversar e nos conectar uns com os outros. E aí você tem quase que uma abordagem mais, sabe, raivosa, pragmática, uma coisa de realpolitik. É tipo, não, vamos causar problemas até conseguirmos o que queremos.
E eu acho que, de certa forma, as duas têm validade. Eu consigo entender a emoção por trás de ambas. A minha abordagem pessoal é que eu meio que me alinho mais com a proposta de não violência do Gandhi. E sabe, tentar promover mudanças através do que você pode controlar e tentando construir pontes. Acho que os efeitos do Gandhi foram marcantes não só para ele e seus seguidores, mas também por meio de Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela. Eu acho que isso é realmente um testemunho da vida que ele viveu, das pessoas que ele inspirou e das mudanças que ele realizou. Não só no seu país, mas ao redor do mundo. Acho que temos muito a aprender com isso. Um salve pra Gandhi e Gabe. O que você achou? Aprendeu algo neste episódio? Não sei, é constrangedor admitir, mas eu realmente não sabia muito sobre Gandhi. Não acho constrangedor. Também não aprendemos muito sobre ele. Nos Estados Unidos aprendemos um pouco de história americana. Isso é um pouco, meio que, contado de uma forma bonita. Tipo, o Dia de Ação de Graças. Teve alguns povos indígenas por aqui e aprendemos um pouco da história europeia, como a Revolução Industrial e a Idade Média. Mas você realmente não aprende nada sobre a Ásia, nem sobre a Índia, aprende um pouco sobre a América Central, talvez os astecas, e basicamente é isso. Então, como americano, não acho que você esteja na minoria por não saber muito sobre Gandhi. Mas espero que você, como muitas pessoas assistindo em casa, tenha aprendido um pouco mais sobre o grande, sabe? Às vezes um homem, às vezes contraditório, que foi Gandhi. Me diga o que você acha. Essa análise foi dura demais com as imperfeições de Gandhi, superficial ao abordar sua filosofia ou suas ideias sobre o mundo. Fui generoso demais com as conquistas dele e complacente ao analisar o bem que fez? O que você acha? Deixe um comentário, quero saber sua opinião. Se você é obviamente um cidadão indiano, se você é alguém que cresceu na Índia, se você é hindu, se você é um desi que vive no exterior, isso faz parte da diáspora que está espalhada pelo mundo. Ou se você é apenas um cara branco comum como eu adoraria saber o que você pensa. Por favor, deixe um comentário. Como eu disse, vou ler todos eles. Este foi mais um episódio do History Camp. Obrigado por participarem e até a próxima. Valeu!